Olá, meus amigos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, um programa sobre trading esportivo, onde eu faço aqui o meu planejamento e a criação dos meus cenários para trabalhar no dia. Vou fazer um vídeo sobre terça-feira, dia 11 de maio. Vou falar sobre Primeira Liga de Portugal, que está se encaminhando para o seu final. Bem provável que a gente tenha uma conclusão dela nessa terça-feira. Premier League, Série A italiana, La Liga, também estamos chegando numa conclusão da La Liga, tá difícil de definir o campeão por lá. Copa Libertadores da América, tá? A Sul-Americana, como eu não tenho acompanhado muito, eu tenho só assistido os jogos, não tenho planejado para fazer nada. Se surgir alguma oportunidade eu faço, mas não é uma competição que eu tenho conseguido acompanhar de forma constante, beleza? Os cenários que a gente tinha criado ontem foi trabalhar alguma coisa a favor do Porto. O Porto venceu o time do Farense por 5-1, tá? Foram dois gols do Taremi e 2 assistências. O Taremi que veio do Rio Ave, excelente jogador. Tivemos também cenário para gols aqui em Kiel, em Hannover, e Hamburgo e Nuremberg. O Kiel ficou somente no 1-0 com o Hannover. Isso aqui foi um resultado ruim para gols, mas foi um excelente resultado do Kiel pela briga na Bundesliga 2. O Kiel agora só tem um jogo a menos e continua tendo uma proximidade muito grande do Bochum e agora pressiona bastante o time do Hamburgo, que venceu hoje também em relação à classificação. Está se inclinando entre Hamburgo, Furt, Kiel e Bochum para definir essas duas vagas diretas e essa vaga na promoção. O jogo do Hamburgo foi 5-2, imaginava uma vitória do Hamburgo, não tão fácil. Não sei como foi o jogo, não consegui acompanhar. Imaginava também que o Hamburgo tomaria alguns gols e não consegui ver quantos gols de cabeça houveram nesses jogos. Eu tinha comentado aqui, que as bolas aéreas poderiam definir o confronto. O Hamburgo conseguiu vencer o time do Nuremberg, que estava completamente desinteressado na competição, não briga por mais nada, tá? Houve um problema na Betfair hoje em relação aos servidores, houve um problema técnico. Eu vi que muita gente estava reclamando disso, inclusive eu tentei chegar mais cedo para fazer os jogos, mas encontrei esse problema também e resolvi ficar de fora do exchange. Geralmente a gente não tem esse tipo de problema, não é normal acontecer, mas em alguns momentos pode haver ali uma dificuldade de conexão entre os servidores da Betfair. Eles costumam avisar isso lá no Twitter, e quando isso acontece eu prefiro ficar de fora para não acontecer algum problema de você estar no mercado e aí do nada o mercado suspender e não voltar mais. Isso é complicado, tá? Então eu não fiz nada nesse dia de hoje, infelizmente não consegui dar nenhum clique. Vamos falar então do dia de amanhã. Vou deletar aqui os finalizados. Tem um cachorro latindo ali atrás, espero que não atrapalhe tanto o vídeo. E deixa eu deletar aqui também os nossos cenários. Vou tentar fazer um vídeo mais curto hoje, prometo, porque daqui a pouco, daqui a meia hora, eu estou entrando ao vivo lá no Betcast com o Netuno, Gabigol, Felipe Fernandes e Wagner, beleza? Então vou listar isso aqui por liga. Primeiro, vamos falar da Primeira Liga de Portugal, que está chegando agora ao seu final. O Porto conseguiu vencer o seu jogo contra o time do... Com quem que o Porto jogou? Acabei de falar do Porto. Contra o Farense, que estava disputando o rebaixamento. O Farense Nacional, praticamente rebaixado. Farense, Boa Vista, Rio Ave, Marítimo também tem alguma chance de rebaixamento. O Famalicão também, o Portimonense também. Tá difícil, tá complicado. Mas eu não estou focado muito na briga de rebaixamento aqui não. Meu foco é mais aqui no título. O Porto venceu hoje o Farense. Obviamente complicou a vida do Farense, mas também deu um pouco ali de esperança do Porto tentar ainda esse título, mas é muito difícil, tá? O Porto tem mais 2 jogos para disputar. O Campeonato Português são 34 rodadas. E o Sporting agora tem 3 rodadas para disputar. Joga hoje. A gente vai falar desse jogo já contra o Boa Vista, que também está lá disputando pelo rebaixamento. 2 times de rebaixamento enfrentando times da liderança. E a situação é o seguinte: se o Sport vencer, ele vai a 82 pontos, tá? E praticamente se sagra campeão português, né? Porque o Porto teria mais 2 jogos para disputar, iria somente a 80 pontos, e o Sporting iria para 82 pontos se vencer amanhã. Então, no caso, terça-feira. Então, se eu não estiver
errado, me corrijam por favor se eu estiver errado aí embaixo nos comentários. Sporting campeão caso vença a equipe do Boa Vista. Campeão antecipado, tá? Não sabemos ainda se esse título será invicto ou não, até porque o Sporting ainda pega, se eu não me engano, o Benfica. Exatamente, o Sporting recebe o Boa Vista, visita o Benfica na Luz e depois pega o Marítimo em casa. Então não sabemos ainda se esse título vai ser invicto. O que sabemos é que provavelmente o Sporting será o campeão português desta temporada 2020-2021 com muito mérito. Então, se eu não estiver fazendo confusão, amanhã se o Sporting vencer 79, 80, 81, 82, certo? Porto fica com 74. Se o Porto tem mais 2 jogos, se vencer os 6 pontos vai a 80, o Sporting não pode ser mais alcançado, seria o campeão da temporada 2020-2021. Beleza? Então, vamos trazer para cá os jogos que eu quero acompanhar. Primeiro é o jogo do Benfica com o Nacional. O Benfica segue na caça do Porto, tentando ultrapassar o Porto aqui. O Benfica tem um jogo a menos. Se vencer o jogo contra o Nacional fora de casa, lá na ilha, vai a 70 pontos e ainda pode passar o Porto, mas é difícil. Mas o Benfica tem sim os seus motivos. Então eu vou colocar aqui o primeiro back para tentar buscar. É o Benfica. Eu sempre elogio os times das ilhas quando vai receber os grandes, mas o Nacional em casa está sendo horroroso. São 14 jogos, 4 vitórias apenas. O pior mandante da competição. O Benfica é um dos melhores mandantes, então esse ano não dá para ficar elogiando os times das ilhas em casa, né? O Nacional está em último, o Marítimo é o 13º, o Santa Clara está em 10º, então não está isso tudo, tá bom? Então eu venho para tentar buscar alguma coisa a favor do Benfica, que ainda disputa com o Porto a segunda colocação. O jogo que eu quero fazer, obviamente, é o possível jogo do título entre Sporting e Boa Vista. Sporting a quase 1,50, 1,44, Sporting contra Boa Vista. Aqui nós temos uma necessidade muito grande do Boa Vista de vencer também por conta do rebaixamento. E o Sport nem se fala. Aqui seria, de fato, a conclusão para o título. Um título que, se vier, vai ser muito merecido no time do Sporting. Com esse treinador, jovem treinador, o Rubem Amorim, que veio do meu Braga, né, que eu gosto muito de chamar assim. O Braga é um time que eu gosto muito lá em Portugal. E é isso. Então, provavelmente teremos uma conclusão do Campeonato Português nessa terça-feira. Somente se der uma zebra, se o Sport perder para o Boa Vista, depois perder os seus próximos 2 jogos, né? Mas se o Sport vencer, é bem provável que seja campeão. Tá? Na Premier League nós temos o United contra o Leicester. Aqui mais um jogo que o United pode tentar ainda alguma coisa, mas o City também é praticamente campeão. São 3... O United tem 4 jogos, o City tem 3 jogos para disputar. O United com 4 jogos pode fazer ainda 12 pontos, iria 82, então o City teria que, nos últimos 3 jogos, perder 2 e empatar 1, porque eu acho que talvez no confronto direto, se empatar em número de pontos, o City ainda leve vantagem, não sei. Os próximos adversários do City são o Newcastle fora de casa, que já provavelmente não vai ser rebaixado, o Brighton fora de casa, que ainda briga pelo rebaixamento, mas também não deve ser rebaixado. E o último jogo é o Everton em casa. Tá? Já o United, os 4 jogos do United são o Leicester em casa, o Liverpool em casa, meu Deus, o Fulham em casa e o Wolverhampton fora de casa. São 3 adversários muito bons. O United provavelmente não vai conseguir. Esse título deve ser do City, mas eu vou trazer esse jogo inglês aqui para um Leia, a pior equipe em campo. São equipes parelhas, 2 equipes que brigam ainda por alguma coisa. O City briga pela confirmação na vaga da Champions. O United ainda tem a briga pelo título, mas sabe que é muito difícil. E tem a final da Europa League contra o Villarreal, tá? Então, United contra Leicester. Série A italiana, Napoli e Udinese. Udinese não busca mais nada na competição, completamente um dos piores ataques da competição. Chega a ser pior o ataque que o Crotone, que foi rebaixado, quase próximo do Parma com o Benevento, né, e do Genoa. Então realmente a Udinese economizou muito nos gols esse ano.
mas foi uma temporada mais tranquila em relação a não brigar pelo rebaixamento. O Napoli viu o Milan vencer a Juventus, a Atalanta venceu o time do Parma, a Lazio perdeu para a Fiorentina, então o Napoli tem... A Roma venceu, mas é bem provável que não dispute nada. O Napoli então tem a sua chance, se vencer a Udinese, que não briga por mais nada, de, cara, cada vez mais próximo de confirmar essa vaga na Liga dos Campeões. Então, o Napoli aqui tem toda a necessidade do mundo de vencer, então pode sim. Eu não costumo trazer a equipe do Napoli para trabalhar em back. Geralmente, eu prefiro trabalhar o Napoli para gols. Mas, como a Udinese não tem necessidade nenhuma de vencer esse jogo, e eu não sei de fato o que a Udinese vai buscar, eu prefiro trazer esse jogo para um back Napoli, se houver leitura para mim, e ficar de fora caso essa leitura não aconteça, do que trazer para gols e ver um Napoli dando padrão de back e ficar de fora. Tá? Então, nesse caso específico, eu prefiro trazer esse jogo aqui para um back por conta da necessidade extrema do Napoli em vencer. Tá bom? Vai estar próximo de 1,30 se você tem padrão para trabalhar esse tipo de odd ou não. Aí é contigo. Eu tenho, mas quanto mais baixa a odd, mais massacre eu preciso. Então eu quero um padrão de fato daquele de almanac. Se não houver, eu fico de fora, não tem problema nenhum. Beleza? Outro jogo que eu quero buscar um back, por mais que esteja abaixo, é o Levante com o Barcelona. E eu aconselho vocês, se vocês não estão acompanhando o Campeonato Espanhol, a ficarem de olho nas últimas 3 rodadas. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid disputam o título. Eu dei uma olhada em relação a confronto. O Real Madrid tem uns piores confrontos. Tá? Eu vou passar aqui rapidamente no confronto dos 3, para também não dar bandeira aqui em relação ao tempo. Ó, o Real Madrid pega o Granada fora de casa, o Bilbao em casa. O Bilbao está há muito tempo sem perder. E o Villarreal, que é o finalista da Europa League, né? Dentro de casa. O Barcelona pega o Levante, que é um time que não busca mais nada na competição. O Celta de Vigo, que também não busca mais nada na competição, né? Talvez ali uma disputa ainda de Conference League, mas é muito difícil ele pegar também uma Europa League, né? E ainda tem, fora de casa, o Eibar, que é um time também que está praticamente rebaixado. Ainda briga pelo rebaixamento, mas está rebaixado. Já o Atlético Madrid pega a Real Sociedad, que é um adversário difícil, mas que não está brigando, tá sim, está na Europa League. O Osasuna, meio de tabela, não briga por mais nada. E o Valladolid, que é um time que briga pelo rebaixamento. Dos 3, o Real Madrid, na minha opinião, é o que tem os confrontos mais difíceis. E na minha opinião, é o que está jogando mais ou menos. Se a gente colocar em pauta mesmo, nenhum dos 3 ali está merecendo o título, né? Vamos ser sinceros. Mas o Real Madrid vem de uma eliminação na Champions, recente, para o Chelsea, e de um empate com o Sevilha, né? O Barcelona vem de um empate com o Atlético de Madrid. Até que o Atlético de Madrid empatou com o Barcelona, não foi um resultado ruim, né? Porque o Real Madrid também não venceu. Então eu quero acompanhar essas 3 equipes nos finais e tentar buscar back neles nesses próximos jogos. Não que vai dar padrão, mas eles precisam de mais. E dependendo do adversário, tipo, por exemplo, o Levante não briga por mais nada, pode ser muito interessante buscar alguma coisa aqui a favor do Barcelona. Ah, mas a cotação está baixa. Então não tem método, não faz. Não é porque é o Barcelona que tem padrão de back, se não está no seu método, não faz, porque aí entra na questão de odd média, de taxa de acerto, aquela coisa toda, tá? Criação de método. Mas aqui o Barcelona tem uma necessidade extrema, beleza? E aí vamos fechar com Libertadores. O Internacional pega o Táchira fora de casa. O Internacional venceu goleando a equipe do Olímpia. Também venceu, se eu não me engano, o Táchira dentro de casa, não foi isso? Quais foram os jogos do Internacional? Deportivo Táchira Internacional nessa competição, exatamente. Ganhou 4-0 do Táchira, 6-1 do Olímpia. Só perdeu para o Always Waiting, que é aquele time lá da altitude. Tem tudo para ganhar do Táchira de novo. O Táchira é um time horroroso. Ele só venceu a equipe do Olímpia, não foi? Não, nem isso. Foi sim. Ele venceu a equipe do Olímpia dentro de casa. Exatamente, porque o Olímpia estava com um jogador a menos. Isso mesmo. O time do Táchira é muito ruim. Então eu também vou trazer o jogo, o Internacional aqui, para tentar buscar alguma coisa a favor do Inter no primeiro tempo, dentro do match odds. Porque, claro, aí eu vou ver se tem alguma coisa relacionada à altitude ou não. O Táchira é da Venezuela,
Não sei se tem alguma coisa em relação à altitude, talvez não, mas o Inter é muito favorito aqui contra o Tátira. The Strongest e Barcelona. Não consigo aceitar essa odd do The Strongest contra o Barcelona. O Barcelona é um excelente time, mas eu tenho quase certeza que aqui nós temos uma altitude ferrenha, tá? Só que, cara, 2 é muito puxado pro The Strongest. O Barcelona jogou 3 jogos, são 3 vitórias, não tomou nenhum gol, 9 pontos. O Strongest tem 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol e 10 gols sofridos. Então, assim, é o extremo, né? A disputa dos extremos. É o melhor mandante contra o pior visitante, vamos dizer assim, né? Então, eu não gosto dessa odd do The Strongest. Para mim, é um leia pior equipe em campo aqui. Procurar um leia pior equipe em campo no The Strongest contra o Barcelona de Guayaquil. É assim mesmo? É. E aqui eu vou colocar entre parênteses correção do favorito, que seria aqui no caso o The Strongest. Eu não consigo aceitar essa cotação tão baixa do time do The Strongest, tá? Claro, tem altitude, tem que ver como é que o Barcelona vai se comportar, mas se der leitura, eu vou tentar talei ao The Strongest sim, porque o Barcelona é um bom time, deve se conter, deve dar um pouco a bola pro The Strongest, mas se der padrão, eu vou estar lá. Santos e Boca Juniors, vou trazer esse jogo para gols e vou tentar justificar aqui por que eu vou tentar buscar o mercado de gols pela necessidade extrema do time do Santos. O Santos perdeu pro Barcelona de Guayaquil em casa e pro Boca Juniors fora de casa. Só venceu o The Strongest, que é um time muito fraco. Em relação a gols, conseguiu golear o The Strongest e conseguiu dar uma melhorada no seu saldo de gols, tá? Porque estava complicado, né? Perder pro Barcelona e perder pro Boca. O Boca Juniors, se venceu o Santos na Vila, praticamente elimina o Santos da competição, porque aí o Santos teria mais 2 jogos para disputar, tendo que vencer os 2 e mesmo assim só iria 9 pontos, né? Ficaria o Boca com 9, o Barcelona com 9, e aí provavelmente alguns deles iriam empatar e tudo mais. Se o Barcelona vencer, fica tudo disputado de novo. Boca Boca e Santos teriam o mesmo número de pontos. E aí seria mais fácil para o Santos tentar se complicar, um pouco mais fácil, para eles tentar se classificar. Complicar não. Por isso que eu trago esse jogo aqui para gols. Eu vou deixar uma promoção aqui embaixo para esse jogo aqui do Santos com Boca, que é uma odd de 20 para o ambas marcam entre esses dois times. O Santos precisa se expor, o Boca Juniors sabe que se ganhar esse jogo mata qualquer chance do Santos se classificar, e ele se classifica provavelmente. Então eu acredito num Santos se expondo, dando espaço. Eu acredito no ambas marcam nesse jogo. Então se você não tem conta na Betfair, eu vou deixar um link aqui embaixo para uma odd de 20. Deixa eu até acessar aqui esse site para já mostrar para vocês aqui a promoção. Deixa eu ver se eu lembro o link, né? É mais fácil eu pegar aqui no YouTube. Volto com a minha cara para cá. Aí. Vou pegar essa cotação para também não fazer confusão aqui. Às vezes eu falei a odd errada, mas eu acho que a odd é certa sim. Deixa eu dar uma olhada. Aqui. É essa aqui, beleza. Show de bola. Tá aqui, ó. Super cotação de 20 para ambas marcam no Boca com Boca Juniors e Santos. Detalhe. Eu sempre falo isso aqui, tá? Isso aqui não é uma indução a você sair criando conta sem ler os regulamentos. Isso aqui é uma oferta para novos clientes da Betfair com cotação máxima, com um valor máximo de aposta de R$10, tá? Leia os termos de uso aqui embaixo antes de usar. Ninguém dá dinheiro de graça. Não é porque a Betfair patrocina esse canal e esse quadro que eu vou enganar ninguém, tá? Ninguém cria uma promoção para dar dinheiro de graça. A intenção da Betfair, obviamente, é trazer novos usuários, tá? Então, saiba bem do que você está entrando. Se você já tinha intenção de criar sua conta na Betfair, aproveita essa super cotação que eu acho que pode entrar, que pode bater. E você já vai começar mais ou menos com um bônus ali de R$200 para começar. Mas leia o regulamento, que é importante. Beleza?
Próximo jogo. Independente Del Valle e Palmeiras. Quero chamar a atenção de vocês para esse jogo. Prestem bem atenção. O time do Independente Del Valle, ele joga de um jeito diferente. Ele joga de um padrão um pouco mais europeu, tá? O jogo deles vai passar muito pelo goleiro, passa muito pelos homens de trás que fazem lançamento direto, que fazem ligação direta, que encontram espaços entre as defesas. Eles fazem muita tabela, usam muito o lado de campo, tá? E é um time que se expõe muito, chamando às vezes o adversário para cima para poder atacar. Por isso que às vezes é comum você ver o Del Valle goleando, porque se ele sair na frente, o time vem para cima e ele aproveita muito bem os espaços, mas também é comum você ver o Del Valle sendo goleado, tá? Inclusive, se a gente pegar o primeiro jogo entre esses dois times, o Palmeiras fez 5-0 no Del Valle, tá? Então, vamos ter isso em mente, lógico, em relação à pandemia, dar uma olhada nos elencos, mas é muito provável que a gente tenha um Del Valle aqui indo para cima do Palmeiras, porque a gente tem uma questão de empate de segundo colocado aqui, entre Defensa e Del Valle, e você tendo um Palmeiras que joga totalmente reativo, podendo aproveitar muito esses contra-ataques. Então, independente de quem marcar primeiro, com a piada do Independente Del Valle, eu vou ter espaços para contra-ataque. E eu acho que esses dois times não vão parar se sair na frente. Então eu trago novamente esse jogo aqui para gols. Com essa justificativa. Inclusive eu aconselho vocês a dar uma olhada nesse jogo para entender como é que o Del Valle joga, para replicar esse trade, por exemplo, no próximo jogo. Foi o que eu fiz quando o Del Valle jogou contra o Universitário e eu já venho para esse jogo do Palmeiras mais ou menos preparado. Beleza? Eu gosto muito de fazer isso e acompanhando o time para ver como é que ele joga. Inclusive o Del Valle me chamou uma boa atenção para talvez acompanhá-lo no campeonato local equatoriano que eles jogam. Porque é um time muito diferenciado na parte ofensiva. Eu gostei, tá? Sporting Cristal e Racing eu devo pular, não tenho muito conhecimento dos dois times. O Racing precisa vencer, o Cristal o Cristal é ruim que dói, saindo lá dos domínios peruanos. Jogou mal demais contra o Rentistas. Meu Deus do céu, como perdeu o gol. Eu prefiro ficar de fora desse jogo, mas há uma necessidade aqui do time do Racing. E nós temos União La Calera e Flamengo. O Flamengo também, assim, se não tiver altitude nesse jogo, é bem provável que o Flamengo tenha um padrão de back pra gente aqui, porque o La Calera é muito ruim. Precisa se expor de qualquer maneira. E se expondo vai dar muito espaço pro Flamengo. Talvez não dê esse padrão no comecinho, mas pode dar esse padrão logo depois. Então eu também vou trazer esse jogo aqui, La Calera contra Flamengo, para tentar buscar alguma coisa a favor no Match Odds. Nem sempre eu consigo ter um dia tão repleto de oportunidades para back. E isso não quer dizer que todos vão dar oportunidade para back. Às vezes nenhum vai dar. Mas eu vou tentar buscar um back no primeiro tempo, dentro do Match Odds, em momentos de superioridade, no Benfica, no Sporting, no Napoli, no Barcelona, no Internacional e no Flamengo. E eu fico por aqui. Não vou falar sobre a Sul-Americana porque eu não tenho acompanhado, então eu não quero dar nenhuma informação desencontrada. Eu sei que alguns brasileiros vão jogar, né? O Bragantino recebe o Emelec, o Atlético Paranaense visita o Metropolitanos. E é isso. Tá bom? Eu fico por aqui. Vou deixar o meu planejamento aí embaixo no primeiro comentário fixado. A promoção do Santos com o Boca também aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar as notificações e a gente se vê na quarta-feira. Um grande abraço a todos. Espero vocês no meu Telegram também, que está aqui embaixo no último link da descrição. Valeu!